Olá pessoal, eu sou o Eris e a dica de hoje é sobre a mágica da ferramenta preencher do Photoshop. Então vamos lá, a gente usa a ferramenta preencher em várias ocasiões diferentes e realmente ela funciona como se fosse uma mágica. Nessa imagem aqui eu vou tentar remover essa mulher do fundo de uma forma bem simples usando essa ferramenta preencher. Então primeiro eu consigo acessar a ferramenta preencher com a maioria das ferramentas de seleção. Então ela é uma opção das ferramentas de seleção. Eu vou escolher aqui qualquer ferramenta de seleção para poder fazer a seleção da mulher. Vou usar aqui no caso a ferramenta laço, que eu acho que seria mais ideal para esse caso. Eu vou fazer a seleção deixando uma bordinha ao redor dela, certo? Porque essa ferramenta ela precisa dessa borda para poder conseguir encaixar direitinho a textura. Então fiz a seleção da forma que eu quero. E aí o resto do processo é simples. Você pode estar com uma camada rasterizada ou até mesmo com um plano de fundo, mas um objeto inteligente não vai funcionar. Então, selecionei o objeto, botão direito e vou em preencher. Aqui a única configuração que eu tenho que deixar ativo é sensível ao conteúdo. Não posso esquecer de deixar essa opção ativa, ok? E aí, em inglês a gente chama de Content Aware. Só você clicar em OK e ele vai fazer uma análise dos objetos da textura que está fora e vai jogar para a seleção, para dentro da seleção e conseguir preencher apagando o objeto. Ó, já foi-se embora. Então a mulher já sumiu. Tirei minha seleção, o Ctrl D. Ele já sumiu e ele preencheu o fundo de uma forma bem simples, né? E ficou bem perfeito aí o preenchimento do fundo. Então muito útil essa ferramenta para retirar objetos de uma forma rápida, mas sempre só funciona legal se tiver um fundo com uma textura padronizada, né? Que no caso das flores, o fundo lá tá bem fácil do Photoshop preencher. Se não for assim, às vezes você usa e acaba não ficando perfeito, você precisa fazer correções no final. Sempre tem que fazer correções básicas, né? Vou aqui para essa segunda imagem. Aqui nós vamos tentar remover também esse cara aqui de uma forma bem simples, ó. Então vou usar a mesma ferramenta, beleza? Se você quiser usar outra não tem problema. Só lembrar que não tem que selecionar ele coladinho, deixar uma borda para que a ferramenta possa trabalhar sem ter dificuldade. Pronto, fiz a seleção, botão direito e vou em preencher. Deixa a opção sensível ao conteúdo e clique em OK. Ela leva um tempinho para carregar, isso vai depender de cada computador, né, do processamento e também da resolução da imagem. Então essa imagem está com a resolução bem maior do que a anterior, então vai levar um tempinho a mais, mas nesse caso vai funcionar direitinho. Beleza, vou tirar a seleção aqui, Ctrl D, ó. Vocês percebem que ele faz um preenchimento perfeito, analisa direitinho, né, a textura e preenche ela, né? Muito útil essa opção. Agora imagina que eu preciso dessa imagem aqui, só o fundo dela, né? Tive que remover o cara, ela numa largura maior, né, em uma proporção diferente. Vou usar aqui a ferramenta de corte, ok? E vou estender isso aqui. Lembrando que a ferramenta de corte só vai funcionar se você estiver usando plano de fundo, ela não vai funcionar perfeitamente, porque ela vai ficar com fundo branco aqui, então isso não fica legal. Então você tem que rasterizar a camada dando 2 cliques nela. Então aqui dou um Enter. Então imagina que eu preciso ela nessa proporção aqui, mas a minha imagem está preenchida apenas até aqui assim, até essa área aqui, né? Então eu não quero só essa área, eu quero que fique preenchido todo aqui o fundo também. Então nesse caso eu posso usar a ferramenta Content Aware também para preencher essa parte que está vazia. Ó, eu vou pegar a ferramenta letreiro retangular e vou selecionar deixando uma bordazinha para que a ferramenta possa continuar a textura. Então igual a gente fez com a mulher lá, ou que a gente acabou de fazer com o cara, ela vai pegar as texturas de que está fora e jogar para dentro e vai fazer o preenchimento. Então
A diferença é que agora a parte que eu selecionei ela está vazia e antes não estava vazia, tinha objetos que ela meio que substituiu e agora ela vai realmente preencher um vazio. Então vou clicar com o botão direito e vou na ferramenta preencher. Como vocês viram, a maioria das ferramentas de seleção tem essa opção de preencher. Deixe sensível ao conteúdo, né, ou Content Aware em inglês, e clique em OK. Já preencheu aqui, ó, retirei a seleção. Como vocês podem ver, fez um preenchimento perfeito também, né? Bem parecido aqui com o original. Então, outra utilização dessa ferramenta. A gente também pode até, se precisar, usar a ferramenta carimbo para ajustar algumas partes que ficaram bem parecidas, né, e não ficar tão estranho, né? Mas já foi ótimo, foi um ótimo efeito que ela aplicou. Vamos aqui para a terceira imagem, né, nessa mulher. Eu preciso dela em outra proporção também, igual a gente acabou de fazer com o rapaz lá, e ela é maior, e a área do meu projeto maior. Então vou pegar novamente aqui a ferramenta corte, demarcado, vou aumentar aqui o tamanho, a largura, pode ser para cima também, para baixo, ok? Nesse caso vai funcionar sem problema nenhum. Então eu quero ela mais ou menos nessa proporção, mas não posso aumentar a modelo, porque senão vai ficar em desacordo com meu projeto. Então dou Enter aqui para confirmar a ferramenta corte. Agora eu vou selecionar a ferramenta laço poligonal mesmo e vou fazer uma seleçãozinha deixando a borda. Como eu falei, essa borda é muito importante. E aqui você vai estar selecionando esse quadrado, né, esse retângulo que a gente acabou de criar. Eu vou ter que inverter minha seleção, ok? Selecionar, inverter, ou atalho Ctrl Shift I, porque agora ele vai selecionar o que está vazio. Inverter e vai selecionar o que eu vou ter que preencher, ok? E aí selecionei o vazio com a bordazinha que eu tinha deixado, e o processo em diante é o mesmo. Botão direito, preencher, e aí você clica, deixa sensível ao conteúdo, clica em OK, e ela vai carregar para poder fazer análise e preencher, né, os objetos que estão selecionados. Finalizou aí, vou tirar a seleção, Ctrl D. Como vocês podem ver, é outro trabalho perfeito, ela encaixa bem direitinho na textura, né? Então realmente parece mágica, né? Inacreditável essa ferramenta. É isso aí, pessoal, a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vocês podem curtir, compartilhamento de informação é ótimo para todos, né? Vou adorar saber a opinião de vocês, né, sobre minhas aulas, suas críticas, sugestões, ok? E aguardem aí que vem mais dicas de Photoshop. Tchau, tchau!